tudo de bom para você estar no ar? Seja muito bem-vindo à Rede Gospel, é uma alegria ter você conosco. Tenho convidadas muito especiais aqui comigo hoje, já na nossa mesa, para que você realmente entenda a importância de você ser mãe, mas não deixar de ser mulher. Então nós vamos falar sobre isso hoje, com as nossas convidadas aqui, online também. Nós vamos falar desse assunto que é tão importante, porque nós temos mais de 60% das mulheres já são mães. Pelo menos, 11 milhões dessas mulheres são mães solo. Então nós temos uma multidão de mulheres neste país. E muitas vezes elas se esquecem da importância de continuar se cuidando da saúde do corpo e também da mente. A doutora Bruna já está aqui comigo na mesa, nós vamos falar sobre isso com ela. A Mariana, que é fisioterapeuta, também está aqui, você vai conhecer a história da Mari, que é uma história linda de amor mesmo e de tantas coisas que você pode enfrentar quando você se torna mãe e nessa caminhada. E também você vai conhecer a história da Valéria, lá de Teresina, que vai contar a experiência dela também como mãe. A doutora Patrícia também daqui a pouco vai participar conosco, que é ginecologista, e vai falar da importância da saúde da mulher. Então eu já quero começar o programa, antes de entrar mesmo nesse assunto, agradecer a tia Cris, da Cris Delivery, que montou essa mesa linda hoje pra gente, cheia de delícias, tudo fresquinho, um aroma delicioso. Tá bom demais o cheirinho, né, meninas? Um aroma delicioso de tudo que a tia Cris faz com tanto amor. Então quero mandar um beijo para ela, que é uma mãezona também, e tá aqui com a gente nesse dia, nesse Trocando Ideias tão especial. E também a dona Cleusa, da Sodier Doces, que sempre manda pra gente essas delícias que estão aí, olha, enchendo sua tela, os bolos da Sodier, que a gente ama tanto. Obrigada à Sodier Doces também por essa parceria. Eu vou parar muito rapidinho e volto depois do intervalo para nós começarmos a falar sobre a importância de você se cuidar depois da maternidade. Estamos de volta para falarmos sobre maternidade. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. E nós estamos falando ao longo dessa semana sobre a importância de você respeitar as diferenças quando nós falamos de maternidade, da maneira como você educa os seus filhos. Ontem nós falamos tanto sobre isso, falando de inclusão entre as crianças, porque as crianças não têm aquela maldade. A maldade muitas vezes do preconceito, e mesmo quando nós falamos de PCD ou de cor, de pele, isso acontece muito dentro de casa, e as mães falavam muito da importância da educação nesse sentido. Então é muito importante que nós possamos falar também, não só da educação, mas do nosso dia a dia como mulher e o que acontece depois de você se tornar mãe, porque muitas mulheres deixam de lado o seu dia a dia, os cuidados consigo mesma, o cuidado com a saúde, a autoestima e mesmo o relacionamento entre marido e mulher. Então é preciso estar atento, porque é um momento de mudança muito grande e daí você vai acumulando funções, né, Bruna? E eu acho que isso é muito importante que a gente fale. Daqui a pouco a Patrícia vai falar do lado da saúde do corpo, da saúde física, mas muitas mulheres se esquecem mesmo, né? Essa coisa da maternidade parece que muda tanto e às vezes deixa, tanto que alguns maridos às vezes reclamam, ela se esqueceu de mim, só se lembra da criança. Muitas vezes a gente esquece de administrar isso da maneira adequada. Obrigada, minha amiga, de você estar aqui. Somos duas sem filhos hoje para falar dos filhos dos outros, eu brinco. Porque tem gente que fala assim que a gente não pode falar de maternidade quando não é mãe. É uma mentira, porque todo mundo tem amigos que têm filhos e a gente vê muito bem a dificuldade do dia a dia, né, Bru? Perfeito. E você no consultório ainda, né, minha amiga? Tem mais essa. Primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar aqui. Gente, te ama. Com vocês. Mas, como você colocou, a clínica ela expande demais o nosso olhar. Então, eu converso com as mamães o tempo todo sobre essas angústias, sobre essas frustrações, o desespero que é a maternidade, porque é o desconhecido, né? Existe uma mudança que acontece fisiológica, ali os hormônios, né? Desde a gravidez a mãe já entra ali naquele momento materno e ela já começa com essa transformação. Ela não é mais a mesma depois daquele acontecimento, né? E o que vai ser depois acaba por muitas vezes gerando uma ansiedade, gerando um desespero em relação àquilo. Então dá muito assunto, viu? Você sabe que você falou isso, ô Mari, não sei se você concorda comigo. Obrigada. Eu conheço a Mari antes da Mari ter a Helena. Então,
É uma mudança também, até na personalidade da pessoa. Porque eu estava lendo hoje de manhã, falando sobre esse assunto, e uma pessoa escreveu assim, que quando nasce uma criança, nasce uma mãe também. Ou seja, nasce uma nova mulher dentro daquela que já existia. Você sentiu isso? Nossa, mudou tudo. Eu não consigo lembrar da minha vida antes da minha filha. E às vezes eu me pego pensando como que eu fazia algumas coisas que hoje eu não faço, né? Ou que hoje eu tenho que fazer de outra forma, de outra maneira. Muda tudo, muda tudo. Muda o corpo, muda a cabeça. Nasce uma outra pessoa mesmo Nasce uma junto. pessoa que você vai descobrir, né? Que você nem imaginava que existia. Exatamente, é uma adaptação. A gente tem umas imagens da Heleninha aí, desde o nascimento, e enquanto eu converso com a Mari, nós vamos passar um pouquinho dessas imagens para você. Porque, só para você entender um pouquinho... a Helena é linda demais, Ela é linda. Gente. A Helena é linda demais. Pena que ela é tão espoleta que a gente não pode pôr ela aqui dentro para ficar conosco, né, Bruna? Que a Bruna já conheceu lá fora. Mas a Helena, antes desse sorriso todo, essa menina já penou, viu, gente? Com um tratamento seríssimo. Mas eu quero voltar um pouquinho no tempo. E eu acho importante que a Bruna esteja aqui, porque o que a Mari passou, muitas mulheres passam. Como nós falávamos aqui no intervalo, e antes de ir para o intervalo, eu falei para você que está em casa, nós estamos falando de um universo de milhões de mulheres. A maior parte da população feminina do país é mãe. Então, nós estamos falando de milhões de mulheres. Então, é importante que você se identifique muitas vezes, porque a Mari teve iniciativas que podem te ajudar também no momento que você passa de dificuldade. A nossa ideia, quando nós montamos programas especiais em datas muito assertivas, como essa, por exemplo, quando se fala da mulher, ou no Dia das Mães, mesmo no Dia dos Pais, é justamente para que as pessoas que vêm aqui, elas dividam experiências, os profissionais te ensinem a enxergar os problemas com uma leveza, porque quando você enxerga o problema com uma leveza, não é que ele vai sumir, mas você vai conseguir passar por ele sofrendo menos. E a Mari, já na gravidez dela, ela passou por uma dificuldade muito grande, porque ela foi ajudar a socorrer uma pessoa, e daí a caminho do hospital, foi uma confusão tão grande que o susto que ela passou desencadeou várias coisas, né? Vários traumas ali, né, Mari? Que poderiam ter causado problemas sérios, não só para você, causou um pouco, mas ainda maiores e até ter perdido a Helena, na verdade. Sim, né? Com certeza. Você tinha quantos meses quando foi o primeiro susto, Mari? Quantos meses de gravidez? O primeiro susto foi aos 6 meses que eu tive uma Covid, e aí foi um pouco desesperador, né? Mas o susto maior foi aos 7 meses, eu tinha exatamente 30 semanas de gestação, e foi uma situação de emergência, foi um resgate de uma pessoa, uma situação de quase morte mesmo, e a pessoa veio a falecer. E foi uma hora que, assim, eu não pensei, eu não consegui pensar que eu estava grávida, eu pensei no meu lado profissional, fisioterapeuta, área da saúde, eu não posso omitir socorro. E quando eu me deparei com a cena, era algo tão grave que eu só entendi que eu estava grávida naquele resgate chegando ao hospital com a pessoa no carro. Você nem se lembrou. Porque assim, hoje eu olho friamente e vejo, eu estava agachada de cócoras prestando os primeiros auxílios, a pessoa já muito grave, eu já entendi, eu já ligando para o resgate, já ligando para o bombeiro. Na hora você viu que a pessoa estava quase morta e você não... Não percebi, eu não pensei em mim, porque aquilo foi instinto, sabe? E essa imagem que você está vendo da barrigona da Mari ali, essa imagem que passou dela com o Fabrício, era mais ou menos, volta um pouquinho, Dan, era mais ou menos naquele período, ela já estava uma barrigona. Foi bem nesse período aí, que ela já estava uma gravidez adiantada. E assim, eu lembro que foi o dia que eu mais tive medo na minha vida, porque eu falei, olha, a gente precisa levar para o hospital, porque essa pessoa vai morrer aqui, então vamos antes do resgate chegar. E eu lembro que quando eu me vi dentro do carro, com a barriga, isso aqui do painel, porque o banco foi jogado para frente para carregar a pessoa atrás. E aquela pessoa acelerava de uma maneira tão forte que eu falei, meu Deus, foi aí que você só falava assim, para o carro, que eu tô grávida. Foi onde eu só conseguia falar, meu Deus, eu não posso perder minha filha. E eu me arrepio de lembrar, porque foi algo assim, onde a minha ficha caiu, sabe? E eu tenho certeza que isso foi um fator, assim, determinante para eu desenvolver uma pré-eclâmpsia. Daquele momento em diante, até a gravidez mudou, né? Mudou, porque eu tive uma gravidez muito tranquila. Eu estava em paz, trabalhando, a minha vida estava assim, plena. Eu brinco que eu lavava banheiro, né? Limpava a casa, cuidava de tudo que eu sempre fiz. E até no dia que minha bolsa estourou, foi um dia que eu cuidei da minha casa, foi um dia que eu estava plena. Só que a partir deste trauma, muitas coisas mudaram em mim. Hoje eu olho friamente, assim, né? E consigo perceber. Analisando, você percebe. Eu não percebia, Eu acho importante a gente falar sobre isso, né, Bruna? Porque
a gente sempre carrega marcas de situações que a gente passa, né, ao longo da vida da gente. Porque aquelas coisas que são ruins, elas, por mais que a gente tenha sucesso, aquilo que é ruim, ele marca mais a gente, obviamente, né? E você conseguir passar por isso de uma maneira mais leve, nesse sentido também, é bom. Mas eu fico pensando, numa situação de emergência, que eu não consigo pensar de uma maneira diferente, eu tenho muito medo da culpa. Porque, de uma certa forma, é uma culpa implícita quando a Mari fala assim, eu tenho certeza que a partir de ali causou tal coisa. Ou seja, é uma maneira mais elegante de você dizer para você mesma, se eu não tivesse tido essa atitude, eu teria evitado um problema maior depois. A gente sempre tem esse problema com a gente mesma, né, Bruna? Sim, a questão da culpa, a mãe carrega consigo, né? Até quando não tem nada, né? Nasceu a mãe, nasceu a culpa, né? Nasceu o neném, a mãe e a culpa junto. Exato, mas uma coisa que você colocou no início, é aquilo que eu acho que é muito pertinente, é a gente pensar sobre essas coisas. Então, a gente acaba não pensando sobre essas coisas e isso não leva a gente a racionalizar no momento que as coisas acontecem. Né? Então, é muito importante que a gente racionalize e a gente entenda, dentro de algumas situações, que tipo de atitude seria o mais adequado a tomar. Então, ela entrou em desespero e, de alguma forma, isso desestruturou ela. Né? Talvez os impactos da situação ali, enfim, você fez alguma coisa ali dentro do que era esperado de se fazer. Mas o que você sentiu... Sim. Talvez tenha repercutido pesado, assim, né, demais, um impacto pesado. Ô Mari, porque você sempre sonhou ser mãe, né? Eu sempre sonhei ser mãe. Eu falo que muito privilegiada por ter a minha mãe, que é minha mãe, e a minha mãe para trabalhar com meu pai, eles deixavam o meu irmão e eu numa casa de uma senhora chamada Doroteia, que foi uma mãe. Eu fui para lá com 6 meses e fiquei a casa dela até os 10 anos. Então, assim... É minha mãe, infância né? Inteira, os momentos marcantes Tudo. de infância, ela está envolvida, né? Sim, e ela faleceu recentemente, a melhor amiga da minha mãe, o esposo, o melhor amigo do meu pai, os filhos são meus irmãos. Então, assim, a nossa família, né? A gente chama a nossa família do bem ali. Então, eu fui muito privilegiada, fui muito cuidada quando eu era criança. Então, o sonho de ser mãe e reproduzir esse cuidado sempre existiu, né? Então, quando eu conheci meu esposo, eu falei, olha, eu não sei se você quer, mas eu quero ter filhos. Então, isso é algo pontual para a gente ter um relacionamento. E eu lembro que eu conheci a Keila bem no começo do meu relacionamento e eu falei, eu quero casar e eu quero ter filhos. Exatamente. Eu já era bem determinada Então era uma coisa que você queria mesmo, né? Então essa gravidez foi muito desejada. Foi muito desejada. E planejada, né, muito Mari? planejada, muito assim, várias tentativas, 7 meses, a partir do momento que eu decidi tentar engravidar, foram 7 meses até eu descobrir a Helena. Então, assim, eu tive algumas pausas, vamos repor alguns hormônios aqui e ali, mas vamos tentar de novo. Até o dia que eu falei, não dá mais certo, chega, meu teste deu negativo, mas eu estava grávida. Olha só. E aí eu falei, eu não vou fazer mais, estou frustrada, a partir de agora eu vou deixar Deus guiar o caminho, né, nesse sentido. E já estava grávida? Estava grávida, eu não sabia, né? Aí 10 dias depois eu repeti um teste e estava lá, assim, eu já estava grávida de 1 mês. Sabe, 1 mês completo. Então, foi a maior alegria e, ao mesmo tempo, você deseja tanto, quando você vê aquele positivo, te dá euforia e te dá um medo, sabe? Eu chorava e eu não sabia se eu chorava de alegria, se eu chorava de medo, o que estava acontecendo. Vai ser agora? Como é que vai ser? Mas foi muito especial, foi muito legal, assim. Eu queria muito, eu tive uma gestação maravilhosa, assim, foi muito especial para mim. E essa perseverança também é uma característica materna, né, Bruna? Daqui a pouco nós vamos conhecer a Valéria, e a Valéria também, ela, durante muitos anos, ela não pôde ter filhos e ela adotou. Que também é uma decisão, porque ela perdeu também na fertilização in vitro. Então, não tinha uma outra possibilidade dela engravidar de forma natural. E engravidou com o coração, que ela fala, né? Que também hoje a gente percebe que o preconceito também é menor, né, Bruna? Que as pessoas estão aceitando mais a maternidade de coração, né? Exato, tem várias possibilidades, né? Ela contando aqui, a ansiedade é um ótimo anticoncepcional, né, gente? Então, se a mulher ela tá ansiosa, dificulta muito esse processo. Por isso tem gente que depois, quando para de ficar ansioso e adota, por exemplo, engravida, né? Acontece muito, são muitos casos, né? Então, é importante que exista um certo, vamos desencanar em relação a esse processo aqui e deixar as coisas acontecerem do jeito que precisa acontecer. Mas se abrir para essas possibilidades, Keila, tem
tem feito com que muitas mulheres aí tenham realizado o sonho, né, da maternidade. De poder realizar e ser feliz, né? Exato. Sendo mãe de coração ou não, né? Exato. Ô Mari, daí depois você teve esse final de gestação com mais problemas, porque daí você quebrou o dedo, um monte de coisa aconteceu depois desse susto, né, menina? Porque foi tão planejado, tão quisto, né, que algumas coisas acontecem no meio do caminho. A Helena, ela... Engravidar era um milagre, porque a médica me falou, o seu caso é só fertilização in vitro. Então, vamos tirar você da lista, inseminação não vai dar certo, vamos já partir para um grupo. E eu falei, não, eu tenho fé que eu vou engravidar por meios naturais. E assim foi. Então, vou esgotar as possibilidades eu vou primeiro. esgotar, porque eu sou muito... Né, na época eu tinha 32 anos, eu acredito. Então, eu falei, eu vou tentar outras coisas. Então, tudo foi dando certo. Pensei em adoção, falei, eu vou ser mãe. Como? Não sei, né? Mas serei. E aí eu tive o Covid, tive esse trauma, fraturei meu dedo do pé já com quase 9 meses. E aí eu falei, não, agora eu acho que eu preciso dar uma sossegada. Agora eu preciso sossegar um pouco. Eu acho que eu preciso ter uma calma, assim. E assim, foi isso, mas eu continuei trabalhando. Era algo que eu não percebia os riscos ali. Eu fui levando a vida e... Enfim. Tentando levar de uma forma mais leve. Mais leve, porque eu falei, eu não sei se eu vou viver essa gestação novamente. Então... Deixa eu aproveitar, né? Eu queria aproveitar. Eu realmente aproveitei. Tenho saudades da minha barriga ali e de tudo. E depois que o neném nasceu, como é que foi? A situação... Você passou bem? Não. Honestamente, não. Foi um parto muito longo. Foram 14 horas de trabalho de parto. Um pouco difícil de falar ainda, mas... eu tive a pré-eclâmpsia, o diagnóstico de pré-eclâmpsia, que é o aumento da pressão alta, da pressão arterial, no momento do trabalho de parto. Por isso que foi tão demorado, Mari? Por isso que foi tão difícil? Na verdade, não, Keila. Foi uma sequência de coisas que aconteceu, que não deveriam ter acontecido, né? Então, assim, quando a gente tem ali um diagnóstico de pré-eclâmpsia igual o meu, que foi no ato do parto, eu tinha 6 centímetros de dilatação, eu estava em trabalho de parto bem avançadinho já, o ideal seria me anestesiar e fazer uma cesárea. O hospital encheu, me contaram depois que eram muitas emergências, como eu estava estável, eu fui ficando. Ai, meu Deus do céu, em trabalho de parto tem uma dor terrível. E o trabalho de parto durou no total 14 horas. Quando a Helena nasce, eu já estava completamente medicada para baixar a pressão arterial, então os medicamentos eles são perigosos. Nesse período de 14 horas deve ter sido um sofrimento terrível. Foi, mas ao mesmo tempo assim, eu só queria que ela nascesse, porque eu já não entendia mais, eu estava completamente perdida no tempo, no espaço, as horas passaram e eu não vi, sabe? Aquela sensação de o que está acontecendo, eu só quero que o neném nasça. E aí uma enfermeira que me recebeu no pronto atendimento ali, quando eu cheguei com a bolsa já rota, ela subiu e falou, olha, o que está acontecendo aqui, né? Tá tudo muito grave, eu vou te explicar e eu vou te dar o beabá da história. Você vai daqui para a UTI, você não vai ficar com a sua filha, o seu caso é muito grave. Era aquela enfermeira me trouxe. E quando ela me trouxe essa realidade, eu falei, eu preciso fazer ela nascer. Gente. Para eu tê-la comigo essa primeira hora, porque eu sei que é a única hora que ela vai ficar comigo essa primeira hora. Porque depois vou me afastar dela. Então, quando a Helena nasce... né, com todo esse caos, toda essa situação. Só vou te interromper antes de você falar. Você veja, né, Bruna, porque eu imagino assim, que você ter um filho já é uma situação fora daquilo que é a tua normalidade. Você já saiu da sua zona de conforto, né? E daí você dá o azar de estar no hospital no momento em que as pessoas estão todas apavoradas, e daí vem uma pessoa e fala, olha, você vai sair daqui, você não vai ficar com a sua filha, não ajuda absolutamente em nada, né, Bruno? Não ajuda que é o tipo de coisa que você pode deixar a pessoa pior ainda, né? Quer dizer, é algo que você vai carregando, se você bobear e não tiver um acompanhamento depois, você pode entrar num medo até de ter filho de novo. Não é, Bruna, que acontece muito? Que é um trauma. Porque, gente, você está numa situação completamente diferente, e é como se fosse um balde de água congelada, não é nem de água gelada, né? Eu costumo enfatizar muito essa importância que a gente precisa de cuidar das mães. A mãe é o primeiro ambiente onde a criança vai ter o contato com o mundo. Então, se a gente consegue aí preservar a mãe dentro desse período de gravidez, dentro desse processo de parto, né, a gente consegue aí prevenir várias coisas e a gente consegue também fazer com que essa criança também possa contar com o melhor ambiente possível para a estabilidade dele, né?
Meu Deus do céu. E daí, Mari? Daí você falou, não vou... Não, eu falei, agora, ao mesmo tempo que foi ruim, depois ela foi até me visitar e me pedir desculpas por isso, sabe? Hoje eu tenho algum contato com ela ainda, eu gosto dessa pessoa. E eu falei, agora eu preciso dessa força, sabe? Eu preciso fazer ela nascer e eu preciso aproveitar esse primeiro momento que eu vou ter com ela, porque depois, quando que eu vou sair da UTI? Não sei, né? Então, a Helena nasceu e foi aquele momento, assim, de glória, pegar minha filha, ela amamentou, sabe? Foi aquele momento, só que aí eu tive outra complicação, devido às horas que eu estava sendo medicada para a pressão baixar, eu entrei num processo de hemorragia. Você quase morreu, né, Mari? Eu quase morri. Ali eu perdi mais de 30% do sangue do meu corpo. Deus. E eles começaram a me preparar para uma cesárea de emergência para retirar meu útero. Porque era o útero que estava sangrando. Então, foi onde eu vi Deus, foi onde eu tive uma experiência pessoal com Deus mesmo. Eu entreguei a minha filha para Ele. Eu estava assim, né? Mas no meu espírito eu entreguei a Helena para Deus e falei, o Senhor realizou meu sonho, ela é tua, agora cuida dela para mim, porque eu não vou poder cuidar. Porque o meu espírito está nas tuas mãos. Não, a Helena ficou aqui o tempo todo mamando para estimular a contração uterina, né? O hormônio estimula da amamentação. Então, nesse momento que falaram, olha, a gente vai te levar para a cirurgia agora, foi onde eles tiraram a Helena. Meu Deus, que medo, né, gente? E ali eu só olhei pro meu marido e falei, amor, agora é a hora, porque eu acho que ficou sério. Só que eu não sabia que ele já tinha saído 3 vezes no banheiro para orar, e o Fabrício tem um pouco assim com sangue, então ele não estava bem ali, né? Mas, por fim, eles fizeram uma manobra, deu tudo certo, eu parei a hemorragia. Eu fiquei 3 dias de UTI. Quando eu fui para a CM, eu pude receber a Helena. Então, a maior tortura da minha vida... Foram os 3 dias. Foram esses 3 dias. Eu entrei no hospital domingo para segunda, eu fiquei segunda, terça, eu tive minha filha na quarta tarde. Assim, ter minha filha comigo. Angústia. Foi, né? Eu falei, olha, se vocês querem me dar alta da UTI, deixa eu ver minha filha, minha pressão baixa, e aí eu consigo sair. Não, a senhora não vai ver sua filha até sair daqui. Então, foi um processo, assim, que eu me senti violentada nesse sentido, mas foi o que mais me deixou triste. Depois, quando eu tive a Helena ali nos meus braços, eu falei, agora é outra vida, né? Agora é outra vida. Que vai começar outra luta já, que você já vai contar. Ô, Bruna, existe hoje, com tanto avanço, até nos estudos mesmo, da mente humana, a gente ainda se cuida pouco para ter filhos? Não no sentido de preparação. A Patrícia vai conversar com a gente na preparação física, mas eu digo mentalmente. Porque eu sei que é o entusiasmo. Então, tudo aquilo que deixa a gente entusiasmado, você está feliz? Sempre que a gente está feliz, a gente não acha que precisa de um tratamento, de um acompanhamento. Mas é uma realidade que a gente teria que começar a pensar para que haja uma preparação em todos os sentidos, para que nós possamos ser mães e pais melhores. Você acha que falta um pouco de preparação hoje nessa geração? Sim, eu acredito que se a gente pensasse um pouco diferente, até mesmo, né, o nosso sistema hoje de saúde, os profissionais da saúde, em relação a uma orientação mais adequada, porque a gente não sabe de tudo. Então, quando a gente vai procurar um profissional da saúde, a gente espera... Nada, né? Exato, no mínimo que ele explane para a gente as possibilidades do que pode ser feito, do que precisa ser feito. Então, quando a gente encontra um profissional da saúde que consiga fazer essa explanação, que traga para a gente essas necessidades, né, da mulher se cuidar tanto fisiologicamente, porque hoje a gente já sabe que muitas questões, né, vitamínicas da mulher influencia dentro do desenvolvimento da criança. A gente sabe que muitas questões emocionais, elas podem vir à tona dentro desse processo de gravidez. Por quê? Porque tem muitas mães que têm essa depressão pós-parto. Ela já tinha alguma pré-tendência, e toda essa mudança hormonal, às vezes, favorece que esse adoecimento se intensifique após o nascimento da criança. Então, ter uma prevenção nutritiva... E um acompanhamento psicológico também, Exato, né? Uma preparação também para essa mudança. Porque se vai nascer uma pessoa nova, como nós estamos falando, né? Que nasce a mãe quando nasce o filho, se você está nascendo, você também não sabe como é que funciona esse mundo novo, né? Exato. Essa orientação, eu acho que é para você que está em casa, você entender que não é algo ruim. Não é que você está doente e precisa de ajuda. A gente não tem que buscar ajuda quando está doente. A gente tem que buscar ajuda para não adoecer. Exato, não é? Prevenção. Esses dias eu ouvi de uma amiga minha, que ela é enfermeira, ela falou, Bruna, eu achava que eu sabia de tudo, porque ela trabalha com crianças no hospital, e quando ela teve o filho dela, ela teve uma experiência diferente. Então, para todo mundo vai ser diferente. A gente não pode pensar que a gente vai ter o controle daquela situação. E a gente precisa trabalhar com isso, com o novo, com o que a gente vai encontrar, porque isso é extremamente natural, Keila. Você sentiu essa depressão, né? Hoje, pensando bem, você acha que isso aconteceu
logo depois que você saiu do hospital? Eu acredito que o início foi uns 11 dias depois que a Helena nasceu. Depois dela ter nascido. Porque na hora eu sabia que tinha acontecido algo grave, mas eu estava feliz de estar viva. Então, sabe aquela gratidão? Eu estava plena em gratidão, assim. Eu dormi na UTI a primeira noite sozinha, mas eu estava, pode ir embora, amor, vai descansar. Tô viva, tá tudo certo, eu tô bem, não tô sentindo nada. Eu saí disso, sabe? Eu tinha essa percepção. Acho que até um fato de não acreditar muito no que estava acontecendo, né, assim. Mas eu estava bem. Quando a Helena veio na semi-intensiva para mim, eu percebi que tinha alguma coisa errado com ela. E ali começou em mim a tristeza. Porque eu falei, não, eu passar mal, tudo bem, agora ela não. E com 11 dias de vida, eu tive o primeiro diagnóstico dela. E aí foi ali que eu comecei a afundar, assim. Você ficou mal, Eu fiquei péssima, eu cheguei a pensar que minha filha não me amava. Olha só, gente. Foi péssimo, sim. Então, eu não quis visita por 4 meses. Eu não queria porque minha filha não tinha vacina, eu não queria porque minha filha estava em tratamento e eu não queria porque eu não estava bem. Entende? Porque tem a visita que vem para te dar um apoio, mas tem a visita para só ver, tirar uma foto. Então, eu não queria que ficasse circulando pessoas em volta numa situação que eu não me sentia confortável. Entende? Fora também que eu saí do hospital com milhares de medicamentos para pressão, né, para baixar. Então, eu tive momentos de eu estar com a minha filha e minha pressão ficar 7/5, eu ter que soltar ela no braço de alguém para eu me recompor. Então, o meu corpo estava se adaptando, né, ao pós-parto. Meu corpo estava se adaptando com a pressão alta, com a pressão baixa, ainda estava muito instável, né? Então, essa fase foi assim, eu falo que os 3 primeiros meses foram muito difíceis. Para você entender, você que está em casa, quando a Helena nasceu, os médicos, foi uma loucura tão grande com a preocupação com a saúde da Mari, que ela nasceu com um problema no quadril, mas os médicos nem perceberam. Mas a Mari, como é fisioterapeuta, quando ela foi para o quarto e pegou a Helena no colo, ela sentia como se a criança estalasse. E foi a partir desse ouvir dela escutar esse barulho estranho, quando ela pegava, que é uma criança muito pequenininha, ela insistiu com os médicos e eles descobriram, e era um problema muito grave. A Helena sofreu muito, porque ela teve que usar uns aparelhos, ela corria o risco de não andar. Na verdade, a verdade era essa, né? Mas daí, Bruna, eu acho que é diferente de nós falarmos de uma depressão pós-parto, né? Porque você tem um diagnóstico de uma doença muito grave na tua filha. Quer dizer, não é simplesmente uma tristeza porque aconteceu isso ou aquilo. Você tem uma razão para essa tristeza, que é um outro tipo de trabalho, né, Bruna? Sim. Na verdade, né? Então, ela teve ali uma questão que desesperou ela dentro daquela situação. Que qualquer pessoa ficaria, né? Exato. Ainda mais falando para o médico, não, tá tudo bem. Tipo assim, você que tá meio doida porque tá com muito remédio, porque ficou muito tempo, porque você teve problema e tal, e tá transferindo todo o problema que você teve como se sua filha tivesse. Sim, então acaba que ela entrou dentro de uma situação que ela não tinha o controle, ela também já estava fragilizada por conta de uma série de situações que aconteceu, então o desespero eu imagino que tenha sido incalculável, né? Eu quero que você guarde para falar pra gente essa sensação de perda, né? De possível perda. Como é que vai ser? Eu sonho tanto com a maternidade e daí acontece isso e eu posso perder a minha filha ou ver a minha filha doente a vida toda, porque não existia um diagnóstico que falasse assim, não, ela vai fazer um tratamento e vai melhorar. Não tinha isso. E a Mari vai falar já sobre isso. Eu quero colocar a Valéria na nossa história. Valéria, obrigada de você estar aqui com a gente. Oi, querida. Valéria. Olá! Valéria está naquele lugar que eu amo. Um beijo pro pessoal do Piauí, que eu amo. Olha, se eu pudesse, eu tinha vocês aqui toda semana. A gente tem um amigo, um assessor em comum, que é o Helder, e eu falo, Helder, quem é que nós vamos colocar hoje no ar? Para mostrar para você que está em casa que tem problemas e soluções nos 4 cantos desse país. E tem gente forte para todo lado. Que eu estou com a Mari aqui, você não estava ouvindo a história da Mari, Valéria, que eu sei que você conectou agora. A Mari teve uma nenê e foi um perrengue a gravidez dela e depois que nasceu também, e hoje está todo mundo bem. E eu falei de você no começo do programa, porque a Valéria, quero só para você que está em casa, por que Valéria é uma pessoa tão forte, como eu falei, e a história de força da Valéria se assemelha muito com a história da Mari. Porque a Valéria sonhava em ser mãe, e ela se casou, e durante 6 anos ela tentou engravidar. Daí ela não conseguiu engravidar, e quando ela conseguiu, ela fez a fertilização in vitro, mas ela perdeu a nenê. E a partir daí,
você foi mudando a tua vida e a maneira de enxergar a maternidade para acolher os 3 filhos que você tem adotivos hoje, né, Valéria? Sim, eu tenho 3 filhos. Meus 3 filhos veio através da adoção, que foi uma escolha minha, tá? Então, eu digo sempre que eu fiz o possível, eu sonhei em ter meus filhos. Quando eu digo assim que meus filhos veio através da adoção, eu fiz a escolha, porque algumas vezes a mulher chega a engravidar, mas ela não quer aquele filho. E depois ela aprende a amar. E eu não. Eu amei primeiro. Ah, que lindo isso. Você amou primeiro, né, Valéria? Que eu estava até falando no intervalo com a Bruna e com a Mari, que você, na verdade, é a mãe do coração, e o coração é que comanda tudo, né? Porque, na verdade, todas as mães teriam que ser mães do coração, porque se fossem, a gente não veria tantas mães mesmo biológicas, fazendo tantas coisas absurdas como a gente vê, né? A maior prova de amor é essa maternidade de coração, na minha opinião, Valéria. Sim, essa foi uma decisão que eu fiz e foi uma escolha. E quando a gente escolhe o melhor. É verdade. Ô, Valéria. Então, oi. Você sabe uma coisa que eu queria falar? Porque você adotou a tua primeira menina, que é a... Como que é o nome dela, da primeira, da que está fazendo medicina? A Clara Ravena. A Clara, né? Sim. Daí, quando você adotou a Clara... Foi 1 ano depois que você perdeu o teu marido? Foi. Não. Eu primeiro adotei a Clara. Certo. Eu adotei a Clara e aí depois eu engravidei. E a minha primeira gravidez biológica. Com 8 meses, eu grávida, eu fui fazer um dos últimos exames e os batimentos cardíacos tinham sumido. Sei. Então, minha filha estava morta, minha primeira filha biológica. Ah, meu Deus do céu. E aí, eu perdi minha filha em dezembro de 2005. Quando deu em dezembro, no ano seguinte, ainda não tinha nem me recuperado da minha dor, o meu marido morre em acidente de carro. Nossa, Valéria do céu, hein? Você foi assim... Você vê como Deus é tão perfeito que já tinha te dado a Clara, né, Valéria? Sim, a Clara foi eu digo sempre para minha filha, uma vez eu falando para ela, porque o que eu sempre falo, Keila? Eu disse para meus filhos, como eu falei para você... Antes, os meus filhos, eles sabem a verdade. Todos sabem a sua história. A Clara Ravena, ela conhece a genitora dela. O meu filho conhece a genitora dele. E eu digo para minha filha mais velha, eu disse, Clara, se hoje você dissesse assim, mamãe, eu quero ir morar com minha genitora. Eu ia responder o que para ela? Eu ia dizer, pode ir, porque você já me deu muito. Você me deu muito amor, mais do que eu poderia te dar. Oh, meu Deus do céu. É demais essa... Você sabe que eu pedi para você falar isso, porque eu sei que você recomeçou e depois disso você se dedica hoje também a ajudar outras mães no que diz respeito à adoção, né? Por isso que você depois adotou o William e mais uma menina. Mas você sabe que eu pedi para você entrar para falar isso, porque nós estávamos falando um pouco antes de você chegar com a Mari, desse medo da perda. Porque quando a Helena nasceu, a médica não deu uma sentença de morte, mas deu uma sentença, né, Mari, de que as coisas seriam muito difíceis, né? Só para você atualizar a Valéria também, conta pra gente. Ela falou que minha filha precisava de um tratamento urgente, que ela não era especialista, e que se não fosse feito de maneira urgente, ela cresceria uma moça linda que não andaria ou que teria graves problemas para o resto da vida. Que ela não andaria. E se ela andasse, ela andaria com muita dificuldade. Essa foi a primeira médica, né? Então, eu trabalho, fisioterapeuta, não entendo nada, é minha filha, eu sou mãe, não sou profissional da saúde, né? Então, aquele foi um mundo, assim, que realmente abriu o chão para mim, né? Abriu, eu falei, e agora? Eu vou para onde? Procuro quem? Faço o quê? Eu só lembro que eu peguei a Helena com 11 dias, assim, nos braços e subi a rua chorando e falando para o meu marido, a gente precisa de ajuda. Eu não sei mais o que eu vou fazer agora, não sei que caminho tomar.
E aí partimos a jornada aí de muitos exames a cada 15 dias. Helena muito pequenininha, muito né? frágil, muito exposta, né? E de repente a gente começa a pesquisar uma coisa, aparece outra, né? E a gente recebeu o diagnóstico de displasia de quadril bilateral, os 2 quadris da minha filha. Que é o quê? É o não amadurecimento correto do quadril da criança, né? O osso do quadril tem uma parte chamada acetábulo, ele tem que ser assim, onde a cabeça do fêmur vai se encaixar perfeitamente. E vai crescendo e se firmando. E vai se firmando, O da Helena, ele veio raso, então o quadril dela escapava o tempo todo. Por isso que ela estalava, né? Então, não era o caso mais grave, graças a Deus, mas era um caso que se a gente não tratasse, a Helena teria consequências para o resto da vida. Hoje, só para você entender, 70% dos adultos que faz prótese de quadril é não diagnóstico correto na infância. Meu Deus do céu. E a gente tem até a 8ª semana de vida do bebê para iniciar o tratamento correto. Se você não faz nesse tempo exato, a criança com 1 ano ela tem que operar. Entendi. E aí não é garantido, entendeu? Eu tenho pacientes no consultório com 25 anos que têm prótese de quadril, porque teve esse diagnóstico muito tardio. Então é uma consequência para sempre, né? E graças a Deus a gente teve o acompanhamento, mas é desesperador para qualquer mãe, né? Não é uma coisa que você fala, ai, graças a Deus vamos tratar. Você fica naquele desespero até o momento que você tem que perseverar e falar, eu creio que ela vai ser curada. Ô, Bruna, eu tenho, assim, muita admiração. Eu não conheci a Valéria hoje. Conversei com a Valéria hoje, mas a Mari eu conheço há anos. Eu tenho uma admiração profunda por pessoas que têm essa força para recomeçar. Para não desistir, que foi o caso da Mari, que por mais que se fale, olha, não, porque não vai dar certo, porque pode não andar, não interessa, eu vou tentar. E a Valéria, porque a Valéria, eu fico sempre pensando quando eu ouço essas histórias, né? A Valéria, poxa, eu quero engravidar, daí eu consigo adotar, daí eu consigo engravidar, daí a criança morre, daí tá tudo bem, porque eu vou me recuperando, daí meu marido morre, e eu ainda consigo recomeçar e busco uma possibilidade de começar de novo, e ela se casou depois, né? Então eu falo, gente, a Patrícia está entrando na tela agora, você que está vendo, Patrícia, obrigada, minha amiga, deu certo da Patrícia estar aqui com a gente. Você já está me ouvindo, Pati? Tô sim. Obrigada, seja bem-vinda à nossa conversa, Pati. A Patrícia é ginecologista e nós vamos falar um pouquinho também desse preparo com ela. Mas eu acredito que as situações também nos preparam. Porque a gente não se prepara sozinho para problemas, porque a gente não espera o problema. Você não espera que vai perder, como Valéria perdeu, e Mari não espera que alguém já vá falar, olha, a tua filha não vai andar. Nós temos essa força interior que faz com que a gente crie isso de alguma forma, ô Bruna? Tem uma frase que é mais ou menos assim, que a gente não sabe o quanto que a gente é forte até o momento que a gente precisa ser forte. Precisa ser forte. Né? Então, o ser humano, ele tem essa possibilidade de resiliência. Eu acho que o amor, principalmente, que ela tinha, aquele desejo forte que ela tinha, eu acho que nesse momento, a força que ela precisava ter, ela nem pensou 2 vezes, ela queria saber o que precisava ser feito, né, para que ela fizesse aquele movimento e aquilo acontecesse. E pelo que ela está falando, na verdade, o que aconteceu dentro daquele momento foi sorte, você ter descoberto. Foi uma bênção. A fé, né, e tudo. Exato. Então, descobriu logo no início e isso promoveu aí a possibilidade de recursos mais eficientes, né? Quer dizer, a nossa resiliência também, né? E a Valéria de falar, não vou desistir, quero e vou continuar tentando e vou ter mais filhos, né? Sim. Ô, Pati, nós temos 2 situações aqui que eu quero colocar você na história para falar sobre isso agora, porque eu tenho a Valéria, que depois de algumas tentativas, a Valéria hoje tem as filhas dela e o filho adotivos, e está todo mundo bem, uma já vai, daqui a pouco já é médica, e a Valéria está conversando com a gente lá, você está em Teresina, né, Valéria? Sim. Em Teresina. A Mari está aqui ao meu lado, que é uma amiga, irmã, que eu já conheço há mais de 7 anos e que passou por um problema muito sério. E daí eu quero virar a página para colocar você nessa conversa, porque quem está em casa já está sabendo melhor, e eu falava aqui da maternidade, né? Então, são 2 mulheres que passaram problemas gravíssimos, conseguiram superar e estão felizes com os filhos. A partir desse momento, o que a gente vê
que eu falei com a Bruna também sobre isso, é que muitas mulheres, e principalmente essas mulheres que sofrem muito por medo da perda dos filhos ou que perdem, e acabam se dedicando muito mais à maternidade do que a si mesmas, e a partir desse momento se esquecem dos cuidados que é preciso ter com a própria saúde. Eu digo no sentido de fazer exames, de ir ao médico. Você percebe isso no consultório? Você acha que muitas vezes a gente, quando é mãe, acaba se esquecendo do relacionamento pessoal, íntimo, do nosso dia a dia, da nossa vida mesmo? Vida paralela com a vida de mãe? Keila, boa tarde para você. Boa tarde, minha querida. Obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada. O que a gente observa muito no consultório, Keila, é o resgate. A gente precisa sempre estar querendo resgatar e querendo que ela também queira resgatar a sua vida de volta. Ela começa naquele mundo onde a criança nasceu, ela começa a amamentar, o mundo fica só em torno da mãe e da criança. Claro, é natural, a criança precisa dela em todos os momentos ali, mas ela não pode deixando aquilo dominar ao ponto de esquecer e deixar o marido de lado, ou a sua profissão, daqui a pouco ela tem que voltar para o trabalho. Então, ela tem que pensar que tem que ser feita uma divisão ali de todas as áreas que são importantes para ela. Eu falo áreas no sentido assim, de família, de projeto de vida, de saúde própria. Porque acontece muito, né, Paty? É se deixar de lado, né? Sim, acontece muito. Então, a gente pega pacientes que já estão com uma certa anemia, não está fazendo uso de nenhuma suplementação. A amamentação, principalmente, ela requer uma demanda muito grande. Essas pacientes na fase pós-parto, puerpério, pode amamentando ou não, né? Você acaba tendo uma perda maior de sais minerais, de vitaminas e de aminoácidos, e a gente precisa fazer essa suplementação, principalmente quando amamenta. Tá. Então, a amamentação ela é importantíssima e para manter aquele período de amamentação mais longo, se ela não suplementar, ela vai ficando com a imunidade baixa, o leite vai secando mais rápido e ela vai ficando mais cansada e indisposta. Agora, Paty, ao longo dos anos, eu tenho a Valéria, que os filhos já estão maiores e que ela tem condição, ela é empresária, então ela tem condição de se dedicar mais à vida dela, o dia a dia. E a Mari, que está começando a fazer isso agora, que a Helena já está 100%. Mas ao longo dos anos, se eu não tomar cuidado, aquela perda de libido que as mulheres falam no início, isso é uma coisa que pode prevalecer, isso pode comprometer a minha saúde física, pode comprometer o meu relacionamento com o meu marido também, Paty? Sim, é sempre estar atenta aos hormônios como eles estão. Tá. Porque, assim, quando você tem neném, quando é pós-parto no puerpério, os hormônios começam a ficar totalmente alterados. O estrogênio, a progesterona, eles caem em virtude de aumento da prolactina, da ocitocina. Mas o que vai acontecer é que depois que passa esse período de 3, 6 meses que parou de amamentar, os hormônios vão voltando ao normal. E nessa situação, quando ele volta ao normal, a gente tem que saber se você está com os hormônios de acordo com o que estava antes. Às vezes você vai fazer uma dosagem hormonal e eles não estão equilibrados. E isso pode interferir no relacionamento com o seu marido, pode interferir na relação, porque pode estar baixa a libido por causa desse hormônio que está deficiente, e você não foi analisar no seu médico. Entendi. Não deixar de levar... Não deixar de ir ao médico, né, Paty? Já começa por aí, né? Então, você saber como estão os seus hormônios. Porque por mais que você já tenha passado da fase de amamentação, e agora você está numa fase nova da sua vida, que você vai ter que colocar no seu ritmo de vida, o seu trabalho, a sua casa, o seu marido, o seu filho, você tem que saber como que tá os seus hormônios, como que estão os seus hormônios, que precisa ser suplementado, e também fazer uma avaliação da parte das vitaminas, porque tem vitaminas que também vão interferir na sua disposição, na sua energia, na sua imunidade, como a vitamina D, o complexo B, o ômega. Então, cada um vai ter a sua função e muitas vezes a gente acha que é só levar o bebê no pediatra, mas não é. É só o bebê que precisa de cuidados, né? É. Olha, deixa eu colocar... Valéria, deixa eu te perguntar uma coisa. Valéria, está me ouvindo? Sim, estou. Valéria, você, por ser mãe adotiva,
Eu imagino, porque eu conheço várias mães adotivas, e elas falam que os sentimentos e as sensações são as mesmas de quem é mãe biológico. Nesse período, e mesmo com o crescimento dos filhos, a preocupação é mesma, se não é maior. Você se deixou um pouco de lado depois da maternidade? Sim, logo porque meus 2 filhos, a Clara chegou no outro dia que nasceu. No dia seguinte. No dia seguinte? Sim. Então você já pegou ela pequenininha. Sim, a minha filha mais velha, eu ainda tomei remédio para ter leite. Eu tive leite, eu dei que mamar para ela. Meu Deus do céu. Você foi a mãezona mesmo, né, Valéria? Sim. Eu digo sempre que eu pari, que eu tive minha filha, foi um natimorto, foi um parto normal. Eu pari sem ser mãe. Meu Deus. E fui mãe sem parir. Foi esses 3 aí. Agora, a minha filha mais velha, que é a minha filha do meio, que é essa que ela é negra, do cabelo bem afro, ela eu já adotei ela, que é chamada adoção tardia. Porque ela já tinha mais de 6 anos, né, Valéria? Isso, ela já tinha 10 anos quando eu adotei. 10 anos. Porque até no abrigo isso acontece muito. Os bebês saem muito rápido. E os maiores ficam. Os maiores vão ficando. E quando é negro, aí que fica mesmo. Porque, infelizmente, daí existe um racismo. Valéria, e daí você acredita nisso que a Patrícia está falando, dessa alteração hormonal, da gente se deixar de lado e deixar até o relacionamento também com o marido. O fato de você ser a mãe adotiva te dá uma insegurança maior que faz com que você se dedique ainda mais? Você acha que acontece isso? Eu digo pela preocupação, porque você falou num determinado momento, você falou assim, eu sempre falo para eles, se eles quiserem um dia morar com a mãe, então tudo bem, porque eu já fiquei com eles bastante tempo. Mas existe, não é uma insegurança, mas talvez uma preocupação maior? Oi? Porque, Paty, a Valéria caiu, vou colocar ela de novo. Porque, Paty, o que eu imagino é que o corpo da gente, a Bruna falava muito. Voltou, Valéria? Você ouviu, Valéria, o que eu falei? Sim. Você acha que você tinha essa preocupação maior de se deixar mais ainda de lado para falar, não, eles são tão meus, eu vou fazer de tudo, de tudo, de tudo? Eu me deixei bastante de lado, logo porque a única diferença minha com os 2 é porque eu não pari, mas a sensação foi a mesma, era muito cansaço, é um cansaço extremo, tá? Então, eu não sabia nem o que era pente no meu cabelo. Verdade. Oh, meu Deus, a Valéria é o terror da ginecologista, né, Patrícia? Porque daí ela demora tantos anos sem aparecer no consultório que você não sabe nem por onde começa a consulta, né, Paty? Complicado, não né? Na verdade, mãe é mãe, né? Então, no período que eu adotei os 2, que adotei recém-nascido, na verdade, eu nem lembrava do que eu tinha para fazer. Era noites em claro. Só lembrava deles. Mas eu acho que também é normal, né, Bruna? Sim. Eu acho que o que não é normal, que é o que a doutora Patrícia falou, é você permitir que isso se estenda por uma vida, né? Como a Patrícia falou antes, tem que continuar se cuidando. E a Valéria... Mas a Valéria tem todo o agravante de você perder o marido, você ter perdido uma filha. Então, a gente dá um desconto para a cabeça da gente também, porque ninguém é perfeito, né, Bruna? E é uma fase necessária, é uma vivência ali que a mulher está vivendo. A psicanálise chama isso de preocupação materna. É algo que já é previsto que aconteça desde ali da gravidez. Se tiver um agravante como esse, dá um desconto. Só que o que é importante a gente ressaltar é a necessidade de uma rede de apoio, a necessidade do pai participativo dentro dessa situação. Quando isso acontece, isso ajuda demais a mãe. Faz com que ela... Por isso que a Valéria tem o desconto por ter ficado viúva, exato, né? Nesse início, né? Então teve uma situação ali agravante para ela, né? Que é muito pesada, né? Ô Mari, daí você ouvindo a gente, você acha que você conseguiu... Porque a Valéria refez a vida dela. Então, hoje a Valéria, tanto que você viu nas fotos aí, a família da Valéria
formada, então a mais nova, o William, que é o mais novo, já chegou nessa estrutura familiar. Então você tem essa base que você também tem muito forte, o Fabrício é muito presente. Mas você acha que você ainda muitas vezes fica sem o pente ver o cabelo, como a Valéria falou? Adorei essa expressão. Que pente. A preocupação é tão grande que você não vê, o pente não vê nem o cabelo. A Mari, Valéria, nem pente eu não tenho. Que pente, gente? Que pente é esse, Valéria, Ou seja, você a Mari tinha? também, a Patrícia mata vocês com essas ideias. Isso é a realidade, é a realidade. Não, tem dias que eu brincava assim, nossa, graças a Deus, hoje eu consigo lavar o cabelo, pentear o cabelo. Ai, preciso escovar os dentes, sabe? Assim, é uma coisa que a gente brinca, mas ao mesmo tempo é porque toda a nossa atenção está voltada para a criança, né? Então, realmente... Mas agora, que já não, passou agora eu tô bem. 1 ano e meio. Não, agora eu sinto que eu estou me reencontrando. Tá. Ainda não 100%, mas estou me reencontrando. Eu acredito que estou no caminho bom, né? Mas você consegue pensar um pouco mais em você, mas olha isso, não tem como. Esse é a coisa mais gostosa da minha vida, criança, entendeu? Você fala, meu Deus, eu vou te ensinar a fazer uma caretinha. Eu prefiro ensinar ela a fazer uma caretinha do que ir lá cuidar das minhas coisas, entendeu? Então, a gente tem rotina de novo. Eu acredito que eu estou indo pelo caminho, não 100% ainda. Você ouviu essa frase? Eu prefiro ensinar a fazer uma caretinha do que cuidar das minhas coisas. Como que a gente consegue... eu tenho uma preocupação muito grande com relação a isso, porque a gente sabe que a necessidade dos exames periódicos mesmo por conta de doenças graves, né, Paty? Não é só o bem-estar, mas é a prevenção do câncer de colo de útero, do câncer de mama, de todas as coisas que a gente sabe que hoje, graças a Deus, são muito tratáveis quando diagnosticadas precocemente, e que uma atitude como essa das mães, a gente entende todo o amor, mas é um sinal de alerta, né, Paty? A gente tem que ficar atento o tempo todo. E o que foi falado sobre uma equipe ali para dar apoio multidisciplinar é super importante. Se ter você falou, Bruna. Um terapeuta está ali por perto, porque a gente está aqui no consultório. E às vezes no dia a dia delas, quem está por perto é que vai dar um sinal para ela. Eu fico com o seu bebê, vai lá, faz uma avaliação médica, verifica se está tudo bem com os seus exames. Então, é difícil, eu entendo elas. Eu sou mãe, tenho 2 filhos também. Então tem mesmo. Põe as fotos da família da Patrícia para mostrar os meninos, os filhos dela, que lindos, o casal, são lindos. Já são enormes, né? Então, eu entendo toda essa preocupação, para mim foi Você sabe também, né, Paty, o que é o ser mãe? É muito difícil, gente. E assim, às vezes tinha horas que eu me pegava e falava assim, peraí, eu tenho que resolver esse assunto, fazer aquilo. E uma coisa interessante, também foi falado aí, é a gente ter o parceiro do nosso lado, ter o nosso parceiro ali, nosso esposo, enfim, o nosso companheiro, ele entender o que a gente está passando, entender que a gente tem as nossas oscilações hormonais, e essas oscilações hormonais vão nos deixar mais irritada, mais sem paciência, a gente vai estar mais dando essa atenção mais para a criança, mas que ele esteja do nosso lado, porque vai voltar o mundo. É muito fácil, porque se ele não tiver a paciência, nos der essa força, não vai até o fim. O casamento não sustenta. Não consegue então, continuar. A gente precisa mostrar para eles que a gente está fragilizado, não é porque a gente quer, é porque os hormônios vão oscilar, isso faz parte, mas que ele deve ficar do nosso lado se ele está ali junto com a gente, nos ama, porque isso vai ser uma fase e vai passar. Então, estar atenta à sua saúde, à sua qualidade de vida, mesmo tendo um bebê pequeno, é fundamental. E as pessoas que estão ao redor são fundamentais também para futucar e fazer com que a gente vá atrás e se cuide, para ter saúde de poder cuidar das crianças, né? Paty, obrigada pela tua participação. Vou pedir para você ficar aqui, não desliga não, para a gente se despedir de todo mundo junto. Mas eu já quero falar tchau para você, para poder conversar com as demais também e me despedir. Valéria, também vou te pedir a mesma coisa para você ficar no ar antes de ir embora, mas eu queria te falar uma coisa. Valeu tudo isso, Valéria, que você passou ao longo desses anos para ver essa família linda que você construiu? Sim. Foi a melhor escolha, minha melhor decisão. Logo porque quem tem família, e principalmente quando é unida, é tudo. Não tem nada, não tem preço, né, Valéria? Não tem preço. Ô, Mari, e você, Mari?
Você pensa em ter mais filhos, apesar de todas as dificuldades? Eu quero muito, mas eu confesso que no fundo eu tenho um pouquinho de medo de algo repetir, sabe? Eu tenho que assim... também é normal. Eu acho que é normal esse medo, né? Sim. Mas algo que eu sei que eu vou me preparar, vou trabalhar isso antes de tentar uma nova gestação, mas eu quero muito, porque a maternidade foi a melhor coisa que me aconteceu. A Helena foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida e eu sou grata a Deus por ela e grata pela minha rede de apoio. Meus pais e meu esposo foram fundamentais assim para mim, são meu alicerce até hoje. Então, se eu tenho o desejo de ter mais filhos, parte é a contribuição deles também, né? Isso que é o mais importante, né, Bruna? A gente estar bem para realizar sonhos, né? Como mãe. Exato. Então, ela tá vendo essa necessidade e o desejo, ele tá falando alguma coisa, né? Ele tá falando alguma abrindo coisa. Caminho para acontecer. Exato. Quero agradecer demais a participação da Mari e a sua, Bruna. Obrigada. A Bruna subiu a serra para estar aqui com a gente hoje. A Paty parou todo o consultório para conversar conosco. Que bom que deu certo. A Valéria também saiu lá da autoescola para estar aqui com a gente. Estou muito feliz. Valéria, quando você vier a São Paulo, venha nos visitar. O nosso programa de hoje é dedicado a uma menina que vocês aqui não conhecem, que é a Andréia Leite. A Andréia estaria aqui conosco hoje na mesa. A gente tem imagens da Andréia, ela mandou imagens para a gente agora, porque ela foi internada de novo. A Andréia tem uma luta ferrenha contra um câncer e ela não desiste de jeito nenhum e a gente também não desiste de vê-la bem. Então, Valéria, eu sei que você está assistindo a gente está orando por você, teu lugar está aqui no nosso coração. E as mulheres fortes e mães que também não desistem desse amor incondicional pelos filhos, também falam em seu nome hoje. Nós ouvimos histórias aqui de superação que se confundem muito com a sua história também. Então saiba que você não estava aqui hoje presencialmente, mas você está aqui no meu coração e eu sei que em breve você vai estar bem para estar conosco, porque essa luta você já ganhou. Nós somos mulheres fortes e você que está na sua casa, entenda que essa fortaleza, a despeito da sua religião, ela vem de Deus. Quando você se fortalece na fé, você realiza sonhos. Você conheceu mulheres hoje que realizaram sonhos através da fé e do desejo incondicional de formarem uma família. É o seu desejo? Não desista dele. Porque Deus não desiste dos nossos sonhos. Você não vai desistir dos seus. Um beijo para você, Deus te abençoe. A gente se vê amanhã às 2h da tarde. Tchau, meninas!